Me encontro no púlpito localizado à direita da plateia. Para compor a mesa de honra deste evento, vamos convidar o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Francisco Bandeira de Melo. A diretora-geral da Escola Judicial de Pernambuco, desembargadora Deise Maria de Andrade Costa Pereira. A juíza assessora especial da Corregedoria, doutora Mariana Vargas, aqui representando o coordenador-geral de Justiça, desembargador Alexandre Alcoforado Guedes Assunção. Convidamos o coordenador-geral da Cefam, desembargador Humberto Costa Vasconcelos Júnior. E concluindo a composição da nossa mesa de honra, o vice-diretor do Centro de Estudos Judiciários, desembargador Paulo Vitor Vasconcelos de Almeida, representando o diretor, desembargador Josué Antônio Fonseca de Sena. Desembargador, aqui, por favor. Sejam bem-vindos e bem-vindas, composta a mesa. Para abrir esses trabalhos, passamos a palavra à diretora-geral dessa escola, anfitriã dessa manhã, desembargadora Deise Maria de Andrade Costa Pereira. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou cumprimentar a mesa na pessoa do presidente desembargador Francisco Bandeira de Melo e, em nome dele, cumprimentar todos os desembargadores e magistrados e servidores aqui presentes nesse evento. E, em nome da doutora Mariana Vargas, aqui representando a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu cumprimento as desembargadoras aqui presentes e as magistradas e as servidoras. Dito isso, a minha satisfação de estar recebendo os colegas magistrados, magistradas, servidores e servidoras que atuam nesse tema tão caro, tão delicado, que é o direito de família. Eu escutava recentemente de uma professora lá na Universidade Católica que os processos que envolvem família, e nessa mesma perspectiva, os que envolvem violência doméstica, eu vejo aqui o doutor Tojal e a doutora Ana Mota, eles terminam por judicializar dores e institucionalizar afetos. Eu fiquei muito impressionada com essa expressão que a professora usou, porque, de fato, é o que a gente vê no dia a dia desse cenário e dessa temática. Então, para nós que fazemos a escola judicial, que eu tenho repetido isso inúmeras vezes, a escola é para o Poder Judiciário. É sempre uma satisfação muito grande quando a gente encontra os colegas aqui vivendo a história dessa escola, desfrutando do que ela tem para oferecer e construindo junto conosco, né, um plano e um projeto pedagógico a serviço do Poder Judiciário, para que nós possamos cada vez mais crescer qualitativamente, quantitativamente também, mas principalmente na perspectiva das capacitações. Então, presidente e os demais integrantes da mesa, desembargador Humberto, coordenador de família, é um prazer tê-lo aqui conosco. Sintam-se na sua casa, sintam-se à vontade, aproveitem e construam o que é de relevante para essa temática a serviço do jurisdicionado. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vamos ouvir agora as palavras do vice-diretor do SEGE, desembargador Paulo Vitor Vasconcelos de Almeida. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora desembargadora Deise Maria de Andrade Costa Pereira, diretora-geral da Escola Judicial de Pernambuco. Excelentíssimo senhor desembargador Francisco José dos Anjos Bandeira de Melo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Excelentíssima senhora doutora Mariana Vargas Cunha de Oliveira Lima, representando aqui o excelentíssimo senhor corregedor-geral desembargador Guedes Alcoforado, Alexandre Guedes Alcoforado. Excelentíssima
senhora desembargadora, excelentíssimo senhor desembargador Humberto Costa Vasconcelos Júnior, coordenador-geral estadual de família, CEFAM, excelentíssima senhora desembargadora Andréa Paminondas Tenório Brito, excelentíssimo senhor desembargador Hélio Braz Mendes, Silvio Neves Batista Filho e Carlos Gil Rodrigues Filho, senhoras desembargadores, senhores desembargadores, magistradas, magistrados, servidores e demais participantes. Inicialmente, cumpre-me registrar que o diretor do Centro de Estudos Judiciários, desembargador Josué Antônio Fonseca de Sena, encontra-se de licença médica, razão pela qual não pôde estar presente nesta solenidade. Pediu-me, entretanto, que transmitisse a todos os participantes sua cordial saudação, seus votos de pleno êxito para esta jornada e sua satisfação em ver concretizada esta importante iniciativa acadêmica e institucional. É com grande satisfação que participo da abertura da primeira jornada de Direito de Família e Sucessões dos magistrados e magistradas de primeiro grau do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. O direito de família, das famílias e das sucessões ocupa hoje um espaço mais sensível da atividade jurisdicional. É nele que os magistrados se deparam diariamente com conflitos que transcendem a esfera patrimonial e alcançam valores fundamentais da pessoa humana, da dignidade, da solidariedade familiar, da proteção integral das crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Esta jornada representa um importante espaço de reflexão, diálogo e uma valiosa oportunidade para o intercâmbio de experiências e para a construção coletiva de soluções jurídicas capazes de conferir maior segurança, uniformidade e efetividade à prestação jurisdicional. Reunimos magistrados de diversas unidades judiciárias para debater temas que desafiam diariamente nossa atuação jurisdicional e exigem permanente reflexão e atualização. Os temas selecionados para os grupos de trabalho: ações de alimento, conciliação e homologação de acordos em alimentos, inventário, arrolamento, tributação e despesas processuais, e divórcio, patrimonialidade, curatela e questões processuais, refletem desafios concretos enfrentados diariamente pelos magistrados pernambucanos. Tenho convicção de que os trabalhos desenvolvidos nos grupos temáticos resultarão em relevantes contribuições para o aperfeiçoamento da jurisdição de família e sucessões em Pernambuco, fortalecendo a integração entre os magistrados e a produção de conhecimento institucional qualificado. Mais do que debater teses jurídicas, estaremos construindo conhecimento institucional, ouvindo diferentes perspectivas e buscando consensos que possam contribuir para o aperfeiçoamento da jurisdição de família e sucessões em nosso Estado. Como vice-diretor do Centro de Estudos Judiciários, agradeço o empenho da Escola Judicial de Pernambuco, da CEFAM, dos coordenadores, relatores, secretários executivos e de todos os magistrados que apresentaram propostas e aceitaram colaborar com esta iniciativa. O sucesso desta jornada dependerá justamente da participação ativa e do espírito colaborativo de cada um dos senhores e senhoras. Desejo a todos um excelente trabalho, debates profícuos e uma jornada marcada pela construção de enunciados que possam servir como instrumento de orientação, reflexão e aprimoramento da atividade jurisdicional, contribuindo desse modo para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em Pernambuco e para o fortalecimento da segurança jurídica em matéria de direito das famílias e das sucessões. Declaro assim meus votos de pleno êxito aos trabalhos que hoje se iniciam. Muito obrigado. Agora, as palavras de boas-vindas do coordenador-geral da CEFAM, desembargador Humberto Vasconcelos.
Bom dia, bom dia. Viva! Ratifico os cumprimentos à mesa e me lembro de uma história ocorrida lá em Paudalho, na inauguração de uma obra do Estado, onde estava presente o governador de Pernambuco, na época, Marco Antônio de Oliveira Maciel, e o palanque estava composto por umas 200 pessoas e só cabiam 30. Palanque de interior, inaugurando obra no interior, é assim, né, mestre? Então, todo mundo que ia falar, e os 300 falaram, começavam: Excelentíssimo senhor governador Marco Antônio de Oliveira Maciel. E aí caía. Você dizia todo mundo que estava no palanque. E lá pelas tantas, um suplente de vereador, que também falou, e ele começou: Excelentíssimo, e todo mundo já estava naquele calor de 50 graus. Quando ele disse: Excelentíssimo senhor governador Marco Maciel, aí ele parou e fez: e demais autoridades a nível de excelência. Aí foi um alívio, porque pela primeira vez ele abarcou todo mundo numa frase só. E aqui eu estou na frente de todas as autoridades a nível de excelência nas varas de família, os senhores magistrados, assessores, servidores e componentes desse conjunto de prestação judicial valiosíssimo para todos nós. Os senhores sabem a importância que tem na prestação judicial, e hoje a gente está aqui não só reunido, mas sobretudo nós estamos aqui unidos para tirar o diploma da parede. O filósofo Ken O'Donnell disse: tire o seu diploma da parede. Eu tive uma sogra, diz que não termina, mas terminou, que dizia assim: só quem sabe fazer pastel de nata sou eu e não ensino a ninguém. Eu disse: a senhora vai embora, vai levar a receita? Se vou, não digo a ninguém. E quando o Ken O'Donnell falou: tire o seu diploma da parede, eu digo: vamos ensinar o ponto do pastel de nata, que a receita é até simples, mas o ponto de desmanchar na boca, de não ficar muito doce, vamos ensinar o ponto. Esse é o nosso trabalho aqui hoje. Eu sei que os senhores já tiram o diploma da parede há muito tempo, porque estão com a mão na massa, e é por isso que eu digo que são as maiores autoridades a nível de excelência na área de família que eu conheço e tenho visto, porque há não só uma perseverança, presidente, há uma certa implicância deles em continuarem na área de família, né, lutando numa área que não para, porque o processo não termina, administrando mágoas, transformar mágoas em harmonia. É um trabalho intenso, imenso. Só quem estava lá e quem está lá sente. E a gente quer que os senhores exponham aqui todos os saberes e todos os sentimentos que têm em relação a este serviço. Eu fui 20 anos praticamente juiz da infância, junto com o meu irmão Hélio Braz e Luiz Carlos. A gente aprendeu muito mais do que em qualquer escola do planeta, ouvindo as histórias do mundo, como os senhores ouvem do seu birô. E agora, como coordenador de família, eu entendi por que é que a infância é tão densa e tão intensa. Porque, infelizmente, a família está em xeque na sociedade moderna. Não sei porquê, não sei o diagnóstico, mas eu estou vendo a família sendo bombardeada a 3x4 aí. Inclusive como um instituto que precisaria ser extinto, os mais afetados dizem isso, sem saber nem o que estão dizendo. Porque o que sobra quando a família não vence e não convence é só sofrimento. Então, a gente precisa, no campo da violência da mulher, é só sofrimento, no campo da infância é só sofrimento, no campo das emoções é só sofrimento, no campo espiritual é um débito que não termina nunca. Então, a gente quer que os senhores coloquem o coração, a mente, as mãos aqui nessa tarefa. A escola fica felicíssima com isso, porque a escola quer isso, quer a experiência, quer o sentimento, quer a transformação. E nós estamos prontos para colocar
numa parede, para depois que todo mundo lê, possa tirar da parede os ensinamentos que nós vamos aprender e aprender aqui hoje. De mais a mais, gratidão ao nosso presidente, gratidão à nossa magnífica desembargadora, eu gosto de chamar assim porque ela é reitora e desembargadora ao mesmo tempo. A escola tem esse degrau, esse grau. Parabéns ao nosso Alexandre Assunção, aqui bem representado por nossa Mariana Vargas, uma coluna vertebral de tudo que acontece de bom no nosso judiciário. Nosso Paulo Vitor, representando o Josué, que por charme está cuidando da saúde, para manter aquela elegância gigantesca dele. E dizer que, para mim, também é uma felicidade muito grande olhar que a gente não precisou, presidente, fazer convocação. Todos vieram com vontade, trouxeram os assessores, que seria de mim sem meus assessores. Meu Deus, eu desaprendi até a digitar, Carlos, porque eles já fazem tudo. Eu agora estou errando o cedilha na negócio, eu nunca errei. QWRT, cedilha, LK, JH, ASDFG. Eu tenho o teclado todinho na mente, mas agora eles não deixam a gente fazer nada. A Lara ali tomando conta da gente. Resultado, os assessores também são fundamentais para que a gente possa desenvolver um trabalho de escola. Então, agradecido e dinamizado para que a gente possa prestar uma jurisdição cada vez mais efetiva e expedita. Muito obrigado. Vamos ouvir, então, as palavras de boas-vindas da representante do desembargador Alexandre Assunção, Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutora Mariana Vargas. Bom dia a todos. Eu cumprimento em nome do desembargador Alexandre Assunção, nosso Corregedor-Geral da Justiça, que por uma questão de saúde não pôde estar aqui presente, embora estivesse programado para estar aqui presente, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Bandeira de Melo, e na sua pessoa eu cumprimento todos os integrantes da mesa, cumprimento a desembargadora Deise, representante aqui da nossa decana das desembargadoras, e cumprimento toda essa plateia de muitos amigos queridos da magistratura, muitos servidores também queridos de longa data. Eu vou cumprimentar essa plateia na pessoa da queridíssima e mais nova desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Virgínia Gondim Dantas. A minha palavra é apenas para desejar um encontro frutuoso. O direito de família é um direito muito caro ao desembargador Alexandre Assunção, ele que foi por tanto tempo juiz de vara de família, né? Gostaria muito de estar aqui. Esse encontro é um encontro que vai além das discussões que se propõem a resultar em enunciados. Eu parabenizo a Coordenadoria de Família por isso, e também o Centro de Estudos Judiciários, que foi quem trouxe esse formato tão frutuoso possível o ano passado, né? Então, ele repete aqui o formato da Jornada de Direito Civil, também para direito de família, e tenho certeza de que será extremamente importante o resultado das discussões aqui. Eu chamaria a atenção apenas para um aspecto, porque esse aspecto tem chegado à Corregedoria Geral de Justiça recorrentemente, e também à presidência, já desde o ano passado. A Corregedoria Nacional de Justiça vem instando o tribunal a comprovar como tem trabalhado para garantir que o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero seja observado em todas as unidades judiciais, não apenas nas varas de violência doméstica e varas de medidas protetivas. Há uma interlocução enorme, né, entre a matéria versada nas varas de violência doméstica e a matéria versada nas varas de família. E esse alinhamento de planetas entre o que se é discutido e o que se é julgado nas varas de violência com aquilo que se é discutido e que é julgado, e o formato das audiências nas varas de família, eu penso que é de extrema importância. A Corregedoria tem sido instada, como eu disse, a
apresentar registros de que vem trabalhando nesse sentido, de levar a todos os juízes e juízas, e servidoras e servidores, a importância de observar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é um protocolo recente, né? Para nós, juízes mais antigos, é sempre um aprendizado. O direito de família está em constante modificação, então eu desejo que esse seja um tema que seja bastante discutido. Eu vejo aqui Ana Mota e Tojal, acho que vão falar sobre esse tema. É um tema que a gente tem se preocupado, porque tem chegado muito na Coordenadoria da Mulher também. Então, acho que posso até falar em nome também da desembargadora Valéria, que vem pensando em iniciativas que possam aproximar as varas de violência doméstica das varas de família, para que esse assunto seja discutido conjuntamente por ambas as matérias. Desejo sucesso, parabéns, desembargador Humberto. E agora sim, ouviremos as palavras do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Francisco Bandeira de Mello. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu registro aqui, cumprimento meus colegas de mesa, desembargadora Deise, diretora da escola, desembargador Humberto, coordenador de família, doutora Mariana, que aqui representa o corregedor-geral, desembargador Alexandre Assunção, desembargador Paulo Vitor, pelo Centro de Estudos Judiciários. Peço também licença para fazer um cumprimento e um agradecimento pela presença aos eminentes colegas e pares, desembargador Silvio Neves Batista, desembargador Carlos Gil Rodrigues, desembargador Andréa Brito, desembargador Hélio Braz e desembargadora Virgínia Gondim. Senhoras e senhores, alguns registros. Em primeiro lugar, de parabéns ao desembargador Humberto e sua equipe, a todos os juízes, juízas e assessoras das varas de família e de sucessões pela própria realização do evento. E aqui me parece que ele tem duas perspectivas, ambas positivas. Uma mais óbvia, é a de, como disse o desembargador Humberto, tirar o diploma da parede, proporcionar em grupo uma discussão que é sempre enriquecedora pela troca de ideias, pelo debate, pelo aprendizado com a experiência do outro e pela contraposição de perspectivas para se, na medida do possível, formar um bloco, se não homogêneo, mas pelo menos muito consistente de condução da política judiciária na área de família e sucessões. Este é um primeiro viés, mas existe um segundo importante, é de que no bojo desse processo, naturalmente, há uma aproximação de vivência, vamos dizer assim, uma formação, um reforço da ideia de companheirismo, de coleguismo, de componentes de um mesmo time que deve atuar de maneira integrada e solidária para que o judiciário possa, nesse setor como em todos os outros, avançar como um bloco. Aqui, a partir de conversas que travava com o desembargador Humberto na semana passada, porque o desembargador Humberto falou em uma certa implicância dos magistrados e servidores que insistem, não é, em atuar com dureza numa área que não tem sido fácil ao longo do tempo. Isso também se aplica ao desembargador Humberto, que na coordenadoria da infância tem sido bastante insistente junto à administração e à presidência, e certamente também em relação à corregedoria. Já o era assim enquanto eu estive aqui na escola e na corregedoria nos biênios passados. E na semana passada, o que eu acho importante aqui tornar pública e formal,
uma reiteração de uma perspectiva, de uma intenção que eu tenho na condição de presidente. Há cerca de um ano, talvez um pouco mais de um ano, quando estávamos formando, sob a liderança do desembargador Ricardo, a plataforma mínima de servidores, ou a plataforma básica de servidores para a composição dos diversos segmentos do judiciário, e naquela ocasião não foi possível dotar as varas de família do 5º servidor. Nós avançamos na área de violência doméstica, nós desde o início começamos com o júri com 5 servidores, e numa reunião lá no Fórum Rodolfo Areliano que eu tive com a grande maioria dos juízes da capital, dos juízes de família da capital, eu reconheci aos colegas magistrados que ali estavam presentes de que, na minha visão, o próximo avanço que o tribunal tentaria realizar seria o de dotar as varas de família do quinto servidor. E isso tem por fundamento, vamos dizer assim, não a justa reivindicação, porque nós recebemos reivindicações desse tipo de todos os setores do tribunal, mas do reconhecimento de que existem alguns litígios que transcendem o volume, que não podem ser examinados exclusivamente sob a perspectiva matemática. Isso se aplica com muita força à família e à violência doméstica contra a mulher, por razões que são intuitivas, embora sempre valha a pena resgatar isso. A vida em sociedade que seria ideal de que a infância bem cuidada tornasse isso uma base sólida para um crescimento ao longo da vida, mas a vida em sociedade começa em casa, começa na família. Então, as ideias de solidariedade, de compromisso coletivo, de educação formal, pelo menos, inclusive de conhecimento sobre as coisas da vida, ela começa em casa. De modo que tudo o que pudermos fazer enquanto instituição judiciária para fortalecer isso, que nos meus bancos de menino mesmo a gente escutava dizer, não é? Talvez com uma visão que hoje, como disse o desembargador Humberto, a gente não sabe talvez explicar exatamente por que não há uma única causa, mas a gente aprendia nos bancos do primário, nos bancos do ginásio, de que a família era a célula máter da sociedade. E as disfunções que se apresentam nos vínculos familiares, elas tendem a se espraiar, é natural que seja assim. O que for de bom vai se espraiar dali, e o que for de ruim vai se espraiar dali também. Então, cumpre aqui nós do Judiciário dar uma atenção especial aos tipos de conflito que lateralmente implicam em divisão de bens, em questões financeiras, mas que, na essência, dizem respeito à condição humana e ao relacionamento que se tem com pessoas próximas, marido e mulher, e aqui estou citando na forma tradicional, mas é independentemente de gênero. Então, casamentos ou uniões homoafetivas, heteroafetivas, tudo isso não é relevante para o que aqui busco dizer. Nesse sentido de que os relacionamentos primários, eles têm um poder muito grande de afetar todo ser humano na sua função familiar e
da família para fora. Portanto, tem um impacto severo na identidade, no funcionamento da sociedade como um todo e nos valores que ela absorve absorve e serve de fundamento para o giro social. Então, aqui, com essa percepção, e a gente sabe que, inclusive, as varas de família não têm uma distribuição baixa aqui, não é uma questão somente de privilegiar o conteúdo, elas também têm uma distribuição, uma média de distribuição que, infelizmente, não é pequena. Isso ocorre tanto na violência doméstica quanto nas varas de família. Nós temos números que também são expressivos. E, portanto, aqui a urgência, que é geral em todo o judiciário, quem vem ao judiciário, quem tem fome de sede de justiça, quem vem ao judiciário tem pressa. Isso eu sempre, muitos dos senhores já ouviram dizer, e o judiciário precisa levar em conta o elemento tempo, na forma que ele se coloca no século XXI, que não convive com soluções muito longas no tempo, porque elas deixam de ter utilidade. Se a gente não resolve, a vida resolverá por si mesma e nós ficaremos lidando com estatísticas, nós ficaremos lidando com lixo eletrônico lançado nas nossas caixas do PJE, mas a lide real lá fora, ela se esvai com o tempo. Isso é mais grave ainda no setor de família, no setor de violência doméstica, onde o tempo é essencial. O tempo é essencial. Por essas razões todas, nós, assim, com muita alegria para mim, por conta das questões afetas à reestruturação remuneratória, é preciso a gente dizer as coisas como elas são, o impacto na magistratura nacional em relação às decisões que o Supremo Tribunal Federal tomou, tiveram forte repercussão aqui no espírito da magistratura e, objetivamente, nas atividades administrativas a cargo da presidência. Nós ficamos muito consumidos de fevereiro para cá, numa rearrumação geral das coisas a propósito disso. Pois bem, mas semana passada tivemos um avanço. Nós conseguimos destravar no Conselho Nacional de Justiça o concurso de juiz, que estava travado já há algum tempo. E para isso nós também, com toda transparência, sem hipocrisia, adotamos uma solução pragmática, porque o que travava o concurso do juiz era uma discussão um tanto quanto acadêmica, relevante, mas de pouco significado prático a respeito de como promover a classificação dos candidatos cotistas na última prova, se teriam eles ou não direito a serem considerados classificados com um redutor de 20%, que já é comum nas fases antecedentes. Como do ponto de vista do tribunal isso era irrelevante, porque ter mais ou menos candidatos cotistas considerados classificados no concurso não traria qualquer tipo de consequência operacional. Para cá, eu conversei com o conselheiro relator, que substituiu a vaga vindo do Tribunal do Trabalho, e disse a ele: conselheiro, veja, aqui o que nós precisamos é uma decisão monocrática do senhor, porque se o senhor decidir pela procedência do pedido, nós não recorreremos, e se houver a decisão pela improcedência do pedido, de todo modo, nós, em função da queda da liminar, nós daremos sequência ao assunto. Disse a ele com clareza, portanto, de que mais do que interessado em ganhar a causa, o nosso desejo era o prosseguimento do concurso. Ele, então, no mesmo dia à noite, expediu uma decisão monocrática, julgando pela procedência
do PCA e resolvendo o problema aqui na mesma noite também, porque ele avisou antes que daria a decisão. Nós lançamos o Diário Oficial seguindo o concurso. Isso é muito importante, porque nos possibilitará começar a pensar agora, a tratar administrativamente pelo lançamento de mais um plano de aposentadoria incentivada, em ordem a gerar vagas para que a gente possa, com a economia de custos, invertendo a pirâmide que compõe o plano de cargos e carreiras, ampliar o número de nomeações e, se Deus quiser, como disse na sexta-feira o desembargador Humberto Vasconcelos, a gente começar a adotar do 5º servidor as varas de família na primeira oportunidade. Não serão as primeiras nomeações, porque nós temos mais de 10 unidades judiciárias no estado de Pernambuco que tem menos do que 4 servidores. Essas, evidentemente, serão atendidas em primeiro lugar, mas tão logo nós alcancemos uma estabilidade em relação a essa plataforma mínima de 4 servidores em todas as unidades judiciárias, nós avançaremos paulatinamente entre as 39 varas de família, que tem um número diferenciado de audiências, que tem um número diferenciado de atendimento de balcão, e esses fatores que não são comuns às varas cíveis, eles, a nosso ver, justificam o mesmo tratamento diferenciado que nós demos à vara do júri e à vara de violência doméstica contra a mulher. De modo que essa perspectiva, eu sempre digo aqui, veja, eu comecei a assumir no dia 2 com uma ideia de trabalho que não durou 10 dias, porque veio a primeira liminar e arrebentou tudo. Então, assim é a vida, a gente tem planos, mas a realidade, nenhum plano resiste à realidade. A realidade impõe o que deve ser feito. E a minha palavra aqui aos senhores é de, vamos dizer assim, de uma perspectiva de melhora, nesse plano que acabei de falar. Mas, de um jeito ou de outro, o que nós precisamos, e aí não é só família e sucessões, mas o que todo o judiciário precisa é saber de que o desempenho de cada unidade judiciária conta, e de que todos nós temos pressa. Não obstante tenha havido uma discussão muito grande no Supremo Tribunal Federal, a partir da percepção da sociedade de que nós somos um poder caro, no sentido de que havia, não era aqui em Pernambuco, mas havia em outros estados abusos de natureza remuneratória que efetivamente não se justificavam e deveriam ser coibidos, na minha opinião, não da forma que o Supremo fez, mas pela punição via Corregedoria Nacional de Justiça daquilo que estava sendo pago em desacordo com as próprias normas do Conselho Nacional de Justiça. Mas ok, isso é água passada. A essa altura também não adianta, mais uma vez aqui, lutar contra a realidade está posta. Vamos reorganizar a carreira da magistratura nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal e vamos seguir em frente. O que nós precisamos é observar que a sociedade não considera o Poder Judiciário apenas caro. Na verdade, o primeiro item da pesquisa, o primeiro elemento e o maior elemento de insatisfação da sociedade em relação ao Poder Judiciário é morosidade. É a desconexão entre a velocidade das coisas e a velocidade do mundo e a velocidade com que o judiciário consegue imprimir as coisas. Esse é um desafio gigantesco, eu tenho insistido nisso, porque acho importante que todos do judiciário, magistrados e servidores, tenham isso em mente. Por conta disso, eu não quero me alongar, peço desculpas, desembargador Humberto, peço desculpas, professor Leonardo, mas vou fazer uma última digressão aqui. Nós lançamos, no meio desse tiroteio, nós conseguimos lançar o programa Mais Autonomia, que foca, que tem por objetivo
automatizar os fluxos do PJE o máximo possível. Com isso, a gente ganha em tempo. Hoje em dia, uma contestação entra, a inteligência artificial percebe, dispara a réplica automaticamente, e o que antes era feito, essa é uma média estatística real, não é imaginária nem aproximada, nós tínhamos uma média de 18 dias para a intimação, para a réplica aqui na área civil, e agora ela sai com 1/3 de segundo, porque foi automatizada. Mas não é só, não é porque nós ganhamos 18 dias, é porque nós ganhamos aqui tempo de servidor, que deixa de abrir o processo, examinar que é uma contestação e colocar uns três cliques para poder fazer com que a intimação saia. Na medida em que nós automatizamos o fluxo, a gente diminui a carga de servidores na área de cumprimento, e começa, talvez daqui a 1 ano, talvez daqui a 2, a gente consiga fazer um movimento de retorno dessa massa de servidores que foi deslocado para cumprimento em secretaria, a gente possa começar a abrir mão deles, retornando às unidades judiciárias para a atividade fim. Esse é o esforço, mas nada acontece instantaneamente. O que é instantâneo é o trabalho do dia. Esse sim, desembargador Humberto, exige resiliência, exige resistência, exige insistência, porque como obra humana que é o judiciário, isso aqui não está escrito nas estrelas, a fórmula do judiciário é obra nossa, é obra humana, e a gente sempre pode avançar. Então, creio que há motivos aqui para que a resiliência que família e sucessões têm demonstrado ao longo do tempo possa receber até o final do ano algum reforço operacional concreto, e daí para frente nós, por meio de metodologias de agilização, de automação, no que for possível a gente entregar mais rápido à sociedade soluções para esses dramas, essas angústias, esses conflitos que infelizmente estão se dando em todos os lugares, de conflitos, vamos dizer assim, entre tribos urbanas, entre tribos de canais de WhatsApp, divisões de mundo, são efeitos colaterais de uma sociedade digitalizada, que termina, em alguma medida, nos afastando da humanidade, do toque, do olhar no olho, do falar com. Mas ok, não adianta lutar contra isso. Isso é como o sol que nasceu e ele vai prosseguir dessa forma. A gente tem que se adaptar, a gente tem que se ajustar e a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que avançar acelerando. Esse é o pedido aqui que eu deixo a vocês. Muito obrigado. Só um segundo, querida. Gratidão, presidente, pelo anúncio. A gente ia implicar nisso, mas graças a Deus que vamos conseguir. E gratidão pelo esforço de Sua Excelência. Eu estou acompanhando de perto, quando você assume a cadeira com um projeto e vem 10 dias depois decisões que tiram a cadeira praticamente, você tem que trabalhar em pé. Você tem que reconstruir todo o tribunal, todo, começando pela folha, né, pelo salário. Então, o esforço do presidente tem sido de trabalhar de domingo a domingo, eu presencio isso. Domingo de tarde, tá certo que as atrações não estão muito boas na televisão, mas o cidadão aqui com o gabinete, não é? As atrações não são muito favoráveis, mas foi sábado essa. A última foi sábado. Então, a dedicação, né,
da presidência, de toda a equipe, para harmonizar depois dessas pancadas tem sido gigantesca. Então, nós que fazemos a parte do direito de família estamos profundamente gratos e reconhecidos pelo esforço de Sua Excelência. Muito obrigado. Eu vou ter que quebrar também o protocolo para fazer um registro, porque a doutora Mariana trouxe uma questão da capacitação na perspectiva de gênero, e hoje, amanhã e na próxima semana a gente tem curso com o doutor Tojal e com a doutora Ana Mota aqui na escola para servidores e servidoras. E aí, já aproveitando, próxima semana também estaremos intensa aqui, viu, com o festival, que não adiantam tentar se inscrever, porque já não tem mais vaga. Mas fica para a próxima para vocês, mas nós contamos com a presença de todos vocês. Obrigada. Agradecendo, então, as palavras e as intervenções das autoridades presentes, solicitamos que esta mesa seja desfeita para que possamos dar continuidade à programação prevista para esta manhã da primeira jornada de Direito de Família e Sucessões. Mas antes de falarmos o palestrante da manhã, gostaria de chamar até aqui a juíza da primeira vara de medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutora Ana Cristina de Freitas Mota, que fala em nome da desembargadora Valéria Vanderlei, coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Um comunicado importante a fazer, e lógico, não teria ocasião melhor do que esta, onde estão reunidos juízes, juízas, assessores, doutoras da área. Doutora Ana Mota, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. A Mônica já me apresentou. Eu sou Ana Mota, eu sou juíza com atuação na primeira vara de medidas protetivas aqui da capital. E antes de mais nada, vou fazer minha audiodescrição, né, Mônica? Porque toda vez eu esqueço, né? Então, eu sou mulher de estatura mediana, branca, de cabelos escuros lisos, porto um óculos quadrado verde e estou com uma camisa florida vermelha com rosa e de fundo bege, né? E eu estou aqui em nome da desembargadora Valéria, que está de férias e não pôde comparecer, né? E também em nome da coordenadoria, né, e de todos os componentes. Eu componho a coordenadoria juntamente com o doutor Tojal, com a doutora Mariana, com a doutora Hélia e com a doutora Luciana Marinho. Né? Primeiramente, a gente precisa agradecer ao desembargador Humberto, né, por esse convite, né, e já pegando as palavras da desembargadora Deise, era um desejo nosso, né, desembargadora Deise, há muito tempo, né, essa aproximação com o pessoal de família, né, e eu acho que esse momento é um momento importante e um momento que é fruto do amadurecimento da própria instituição do TJPE, né, e é nesse sentido que a desembargadora Valéria, ela pediu, né, para que a gente comece a refletir um pouco, né, essa realidade que nos atravessa como pessoas, nos atravessa como magistrados, nos atravessa como sociedade, que é a violência contra a mulher, né, e que ela está presente em todas as dimensões dessa mulher. Não só ela como mãe, mas ela como trabalhadora, ela como esposa, ela como amiga, né, e a gente gostaria de trazer uma reflexão mesmo, né, que ela não nasce do nada, nasce a partir dessa realidade e a partir da vivência que nós temos nas varas de violência doméstica, né, que é uma percepção que nós temos que, embora nós, da violência doméstica, e vocês da vara de família, temos jurisdições diferentes, mas são jurisdições que andam juntas, que se complementam, né? E porque quando a mulher, ela procura o sistema de justiça, em razão da violência, ela não traz somente essa demanda de proteção, ela traz uma demanda que está inserida num sentido muito mais amplo, né? Que envolve disputas resultantes
de rupturas de relacionamento que desaguam em guardas, em pedidos de alimentos, em pedido de partilha. E esses conflitos, eles chegam também nas varas de família, né? Então, por isso, assim, é fundamental que nós reconheçamos que essas realidades, elas se cruzam, né? E a violência doméstica, em muitos casos, ou na maioria, ela não é um elemento periférico da história familiar, mas muitas vezes ela constitui um elemento central para a compreensão da dinâmica relacional entre as partes e das dinâmicas envolvendo todos os componentes da família. Né? Ao analisar uma disputa familiar, tanto na vara de violência quanto na vara de família, sem considerar a existência dessa violência, nós corremos o risco de interpretar determinados comportamentos de forma descontextualizada. Da mesma forma, quando há um diálogo institucional, um diálogo entre jurisdições, essas diferenças, esses olhares, vamos dizer, monocromáticos, eles começam a se misturar e conseguimos verificar a problemática, a disputa, com uma visão mais holística, né? E assim eu penso que as mulheres, principalmente que estão sob medida protetiva de urgência, elas precisam ter uma experiência no sistema de justiça diferenciada, precisa ser compreendida essa situação como uma experiência única. Pouco importa para quem busca a proteção se a demanda tramita numa vara de violência ou numa vara de família. Tramita perante a justiça. E a justiça precisa enxergar essa realidade de forma integral e oferecer decisões coerentes, coordenadas e que pense em todas as dimensões dessa mulher e de sua família. Então, nesse contexto, como a doutora Mariana já trouxe aqui, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, ele vem como uma importante orientação. E orientação, como a doutora Mariana já falou, não só para as varas de violência, mas para todo o poder judiciário, tendo em vista que a situação da mulher na sociedade brasileira, em especial, é uma posição de subalternidade, e ela está muito mais vulnerável a sofrer violências e a perpetuar essa desigualdade. Então, julgar com perspectiva de gênero, nesse sentido, não significa abandonar a imparcialidade. Significa compreender o contexto em que os conflitos acontecem, reconhecer vulnerabilidades produzidas por relações desiguais e evitar que estereótipos e preconceitos, muitas vezes naturalizados, interfiram na prestação jurisdicional. Né? A gente acredita que o grande desafio e também uma grande oportunidade está em fortalecermos essa atuação conjunta, tanto das varas de violência, varas de família, varas de sucessões também, porque a gente sabe que muitos casos chegam na vara de sucessões decorrentes também de conflitos familiares e conflitos também que trazem impactos desproporcionais entre os entes daquela família, né? E essa união, né? Alguém disse aqui na mesa que nós, acho que foi o desembargador Humberto, né? Nós estamos unidos, né? E, mais do que reunidos, não é isso? E que essa união, ela é importante, ela é necessária e também ela pode propiciar que a prestação jurisdicional de cada unidade chegue de uma forma, inclusive, mais leve para quem está decidindo. Porque quando a gente tem participação de outros olhares, tem contato com outras informações, muitas vezes as nossas decisões elas se tornam mais leves e mais, não posso dizer mais fáceis, porque os nossos assuntos são muito complexos, mas que tenham nos clareiam mais para isso. Então, é justamente
a proposta da desembargadora Valéria e da coordenadoria, já seguindo o pensamento da desembargadora Deise anterior, né, de trazer esse contato da violência doméstica, da coordenadoria da violência doméstica, com a coordenadoria de família, né, e propor essa reflexão, e propor também esse diálogo permanente, e depois de construir, né, Lara com várias ideias, de construir algo juntos, fluxos, pensamentos, iniciativas. Então, é nesse sentido aqui que a gente, da Coordenadoria da Mulher, apresenta hoje as nossas... esqueci a palavra agora. Os nossos agradecimentos ao desembargador Humberto, e colocamos isso para vocês, e o contato da gente está sempre aberto, né? Eu vejo aqui juízes, pelo menos aqui na capital, que a gente tem muita interlocução dos nossos processos, mas que essa interlocução ela precisa ser para além dos nossos contatos individuais, precisam ser interlocuções institucionais, né? Então, eu desejo para vocês um excelente evento e agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E agora sim, chegou o momento de ouvirmos a palestra do mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele que é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, com pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Ele é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Seja muito bem-vindo, nosso convidado, doutor Leonardo Carneiro da Cunha. Aqui vai ter um problema na coluna, não posso falar. Muito bom dia. Eu quero começar dizendo que é um privilégio estar aqui com todos, agradecer o convite da desembargadora Deise e do desembargador Humberto para contribuir aqui com algumas ponderações sobre um tema que me foi apresentado. E aí, desembargador Humberto, quando fui convidado, me lembrei da metáfora do especialista em elefante. Não sei se Vossa Excelência conhece essa história. O sujeito era especialista em elefante, só estudava elefante, e foi convidado para um evento para falar sobre girafa. E aí ele começou dizendo que a girafa tem um pescoço muito comprido, né, é um animal delgado, tem uma pata estreita, diferentemente do elefante, que tem uma pata larga, e o elefante, então ele falou sobre o elefante, não sobre a girafa. Então, como todos sabem, eu me dedico ao estudo de direito processual civil, mas uma vez numa roda com médicos, né, num aniversário, um deles era professor da universidade, era professor de cirurgia, e aí perguntou qual era a minha especialidade. E é difícil, para quem não é da, para quem é da área de direito, você dizer minha especialidade é processo civil, né? Porque geralmente a especialidade é um direito material, né? E aí eu disse, eu sou professor de direito processual civil. Ele disse, o que significa isso? Isso é igual a cirurgia. Eu disse, como assim? Eu disse, veja, em medicina não tem a dermatologia, a cardiologia, a oftalmologia e as outras especialidades, isso é. Mas também tem a cirurgia cardiológica, a cirurgia dermatológica, a cirurgia oftalmológica. Em direito é a mesma coisa. Nós temos o direito do trabalho, o direito civil, o direito de família, o direito tributário, o direito administrativo, o direito ambiental, e temos o processo civil, o processo penal, o processo de trabalho. Ele fez, entendi, então você é um generalista. E é verdade, porque para que nós estruturemos um procedimento para o direito de família, eu tenho que entender um pouco da realidade do direito de família. Para que o procedimento seja estruturado para o direito ambiental, tenho que entender um pouco da realidade do direito ambiental e por aí vai. Então, mesmo não sendo um especialista em direito de família nem em sucessões,
Eu, profissionalmente, nem posso atuar nas várias sessões por conta da minha condição de procurador do Estado, porque há um potencial conflito com a discussão sobre o imposto de transmissão. Embora eu não tenha essa experiência profissional, nem acadêmica, mas eu conheço algumas regras que podem me ajudar a contribuir com o tema que me foi apresentado. O tema que me foi proposto, né, a parte que me cabe nesse latifúndio aqui, é falar sobre a competência para a execução das custas impostas ao vencido. E esse é um tema muito interessante, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a natureza jurídica das custas é tributária. As custas são um tributo da espécie taxa, né? O Supremo afirma e reafirma isso há muito tempo. E então, a primeira pergunta que pode se fazer é se a cobrança de uma taxa, isso deveria ser cobrado por uma execução fiscal, né? E se é uma execução fiscal, deveria por uma vara de execução fiscal, uma vara de fazenda pública. Acho que está... Mas, por outro lado, esse valor é objeto de uma condenação judicial. O título executivo é um título judicial. E, como todos nós sabemos, para que se inicie uma execução, é preciso que haja um título executivo, que pode ser judicial ou extrajudicial. E desde 2005, com a reforma que o Código anterior teve e se manteve no Código atual, nós temos um regime bifronte. Se o título é judicial, estamos diante de um cumprimento de sentença, que é uma fase a mais de um mesmo processo. Se o título é extrajudicial, teremos um processo próprio para executar, que é o processo de execução. Então, nós temos aqui o quê? Um título judicial que promove ou que gera a necessidade de um cumprimento de sentença. Mas, por outro lado, a execução fiscal é a execução criada para que se cobrem dívidas fiscais, que podem ser tributárias ou não tributárias, promovida pelo ente público, né, pela pessoa jurídica de direito público com competência ou capacidade para isso. Mas a execução fiscal, ela não se caracteriza apenas por ter a fazenda pública como exequente. Há uma outra exigência para que ela seja possível. O título executivo é uma certidão de dívida ativa. O artigo 4º da Lei da Execução Fiscal, da Lei 6.830, diz que a dívida ativa ela é documentada a partir das regras de direito financeiro, que estão na Lei 4.320. Então, rigorosamente, aqui já não é direito tributário, é direito financeiro, porque existe crédito fiscal não tributário. Então, é preciso que haja um procedimento administrativo de constituição dessa dívida. Ela integrará a dívida ativa, estará nesse cadastro, e será expedida uma certidão que documenta essa inscrição em dívida. Então, para que haja a execução fiscal, é preciso que haja a certidão de dívida ativa. Esse assunto, rigorosamente, não é novo, porque a Constituição Federal prevê que as decisões do Tribunal de Contas, tanto o Tribunal de Contas da União como os Tribunais de Contas dos Estados, as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas são títulos executivos extrajudiciais. E essa discussão já foi travada, o STJ já enfrentou, porque vários municípios que se beneficiam, né, de multas impostas a agentes públicos pelo Tribunal de Contas, em vez de executar a decisão do Tribunal de Contas, inscrevia em dívida ativa, expedia a certidão de dívida ativa para promover a execução fiscal. Isso gerava uma despesa e um custo desnecessário, aumentando uma situação de ineficiência. Até que passou-se a entender que a execução já pode ser feita pela própria decisão, que está prevista constitucionalmente, inclusive como título executivo, e como o título não é uma certidão de dívida ativa, a execução é uma execução normal,
e não a execução fiscal. Também há um outro exemplo que pode nos ajudar aqui na nossa reflexão, é que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a OAB não embora seja uma autarquia, ela não pode promover a execução fiscal, porque ela não está sujeita ao controle do Tribunal de Contas, ela não tem orçamento público, ela não tem, enfim, dívida ativa, ela não está sujeita às regras do direito financeiro da Lei 4.320. Se ela não tem dívida ativa, ela não pode expedir certidão de dívida ativa. Se ela não pode expedir certidão de dívida ativa, ela não pode promover a execução fiscal. Então, quando um advogado não paga anuidade, a OAB emite um documento, uma espécie de declaração unilateral, que não é uma certidão de dívida ativa, mas parece com ela. E esse documento, que é um título executivo, previsto no Estatuto da OAB, gera uma execução civil, ou seja, uma execução que não é fiscal. E isso tem uma consequência, uma repercussão processual, porque, além de não ser execução fiscal, não vai para uma vara privativa de execução fiscal. A Justiça Federal, que é a competente para processar as execuções da OAB, né, ela é considerada uma autarquia federal, ela não processa execuções fiscais pela OAB, processa execuções civis, execuções não fiscais. E há ainda um terceiro exemplo que nós podemos tomar como ponto de partida para a nossa reflexão aqui. Esse terceiro exemplo vem do direito penal. O Código Penal, no artigo 51, prevê como uma das condenações, como uma das imposições ao acusado, ao condenado, a multa. Então, o sujeito pode sofrer uma pena restritiva de liberdade, uma pena restritiva de direitos, ou sofrer uma condenação pecuniária. Esse artigo 55 foi alterado já 20 anos, mais ou menos, e a alteração que foi feita no artigo 51 foi para dizer que a multa seria cobrada pelo rito da execução fiscal. Por causa dessa mudança, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa execução seria feita pela Procuradoria da Fazenda por meio de uma execução fiscal numa vara de execução fiscal. Esse assunto chegou ao Supremo, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI 3150, em que o Supremo decidiu que esse dispositivo, na verdade, conferiu uma interpretação conforme a Constituição para não proclamar sua inconstitucionalidade. Esse dispositivo deveria ser interpretado conforme as capacidades institucionais do Ministério Público para dizer que quem executa é o Ministério Público e não a Procuradoria da Fazenda. Por quê? Porque essa previsão de que se aplicaria o rito da execução fiscal não retira a natureza penal da condenação. E quem tem capacidade institucional de executar punições criminais é o Ministério Público. Então, seria o Ministério Público promovendo essa execução. Só que o Supremo não definiu bem onde seria. Ficou ainda a dúvida se era o Ministério Público executando numa vara de fazenda pública. A lei, então, por causa disso, foi alterada para dizer que é o Ministério Público promovendo uma execução na vara de execuções penais, apenas o procedimento é o mesmo da execução fiscal. Então, nós temos essas premissas até agora, para tentar responder essa pergunta. A outra premissa é que o nosso código, e como nós vimos, diz que se o título é judicial, cabe um cumprimento de sentença, e o cumprimento de sentença ele é instaurado perante o mesmo juízo que proferiu a sentença. O artigo 516, inciso 2, prevê que cabe ao juiz que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição promover o cumprimento de sentença. Eu até percebi que há um provimento do Tribunal de Justiça daqui, que é o provimento 003 de 2022, inclusive disciplina como é esse procedimento. Ele começa no artigo 1º, dizendo que é nos próprios juízos de família
e estabelece um procedimento de comunicar à Procuradoria para ela promover a execução fiscal, o cumprimento de sentença. Mas a primeira reflexão que a gente precisa fazer é a seguinte: normalmente não é comum esse tipo de situação. Em tese, não seria comum essa situação, porque quando se propõe uma ação, as custas são antecipadas. No final, a condenação, se quem propôs a ação perdeu, já foi pago e não tem mais o que se discutir. Mas se quem propôs ganhou, o vencido deve ser condenado a ressarcir aquele pagamento anterior. Ou seja, é uma relação que não envolve o poder público em princípio. Isso só acontece quando estamos diante da gratuidade de justiça e o beneficiário da gratuidade é vitorioso. Nesse caso, ninguém pagou as custas. E aí o vencido, porque se o beneficiário da gratuidade perdeu, né, ele já era beneficiário, a não ser que ele melhore a situação nos 5 anos, todo mundo conhece essa regra, né? Mas se ele foi vitorioso, o vencido é condenado a pagar as custas que ele não pagou. Rigorosamente, se custas têm natureza tributária, a reflexão que poderíamos fazer é a seguinte: a Constituição, quando dispensa, ela está conferindo uma isenção. Entrando no escaninho do direito tributário, isso seria uma isenção, seria uma imunidade, seria o quê? Os tributaristas dizem, ou a parte generalista aí, né? Os tributaristas dizem que a isenção prevista constitucionalmente é uma imunidade, e ela é muito mais forte que a própria isenção. Se o beneficiário da gratuidade ganha, por que o vencido seria condenado a pagar, se o constituinte já lhe deu essa vantagem? Mas aí nós temos um problema de isonomia. Teríamos um problema de isonomia, porque seria melhor eu ser réu de alguém que propôs a ação beneficiado pela gratuidade, porque eu não seria condenado a pagar custos. Eu iria preferir torcer que o autor fosse beneficiário da gratuidade, porque se eu perdesse, eu não teria essa condenação. Então, em termos de isonomia, não faz sentido. Isso quer dizer que não estamos diante de isenção nem de imunidade. Estamos diante, rigorosamente, de uma postergação do pagamento. Isso será pago depois, se o beneficiário da gratuidade melhorar as condições, ou se ele for vencedor, o vencido é quem vai pagar. E é aí que entra essa figura estranha, porque o Estado ou a União, se for Justiça Federal será a União, né? Se for Justiça do Trabalho será a União, se for Justiça Estadual o Estado entra aí como credor de uma condenação de um processo do qual ele não fez parte. Mas isso não é um problema, porque a sentença pode beneficiar terceiros, ela não pode prejudicar, mas beneficiar pode. E aí o Estado vai entrar num processo do qual ele não fez parte para executar uma verba que lhe cabe, né? Isso será feito num cumprimento de sentença. Rigorosamente, isso não tem problema. Na legitimidade para executar, pode ser de alguém que não esteja no título. Se o credor morre, quem executa, e já tiver havido o inventário com a partilha, quem executa é o sucessor, que não está no título, né? Então, existem legitimados para execução que não estão rigorosamente no título. Então, isso não seria um problema. Enfim, tudo isso me legitima a dizer que, na verdade, estamos diante de um cumprimento de sentença que precisa ser instaurado perante a vara, né, perante o juízo que proferiu a própria sentença condenatória. Eu imagino que isso deve ser um problema. Eu escutei atentamente as falas da mesa de abertura, né, e até disse ao presidente, ao desembargador Bandeira, que foi meu chefe na Procuradoria, e desde então, conheço o desembargador Bandeira há muito tempo, e sou fã da racionalidade dele. Até disse a ele: Bandeira, parabéns, eu sou fã da sua racionalidade. Mas percebi aqui nas falas já a dificuldade e o excesso de trabalho que as varas de família têm, né? Imagino que isso deve ser um problema
ter essa competência para executar os cumprimentos de sentença é algo que não está na rotina, não é o alvo da vara, né? Ela não é não foi criada para isso, não é só capacidade institucional. Então, tentando pensar nesse consequencialismo, talvez, me permitam a ousadia de tentar fazer alguma sugestão, talvez fosse interessante, e eu não tenho autorização para falar isso pela Procuradoria, não consultei o chefe da Procuradoria da Fazenda Estadual, mas talvez fosse interessante pensar numa cooperação interinstitucional entre o Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral do Estado, porque tem sido eficiente no âmbito das certidões de dívida ativa, protestar, sobretudo quando os valores são pequenos. O protesto do título, no cartório de protesto, em alguns casos, é mais eficiente do que a execução. A gente só tem um problema procedimental aqui, que talvez não descongestione tanto. É porque o Código coloca o protesto da sentença como medida coercitiva, como medida executiva alternativa, depois de passar do prazo de 15 dias para pagamento. Porque todos sabemos, né, que no cumprimento de sentença o executado é intimado para pagar em 15 dias, sob pena de multa de 10% e de honorário de 10%. E se entende que esse prazo é um direito do executado. Ele tem o direito de pagar espontaneamente para evitar, inclusive, a multa dos 10%, evitar os honorários, porque diante de toda obrigação assumida ou imposta, que aqui é imposta, há sempre o direito fundamental do pagamento espontâneo. Então, isso não eliminaria a instauração dos cumprimentos de sentença, porque é preciso esperar os 15 dias, não havendo o pagamento, é que seria possível haver o protesto. É difícil imaginar a supressão dessa exigência. Teria que ter um negócio processual que afastasse, mas para que isso fosse eficaz para o executado, ele teria que concordar, né? Então, o convênio entre o tribunal e a procuradoria seria interessante para viabilizar os protestos e diminuir o fluxo ou a atividade de investigação patrimonial, que qual o problema da execução, rigorosamente, todos sabemos. Primeiro é encontrar o executado, aqui não teria esse problema porque é um cumprimento de sentença, ele será simplesmente intimado e não citado. E o segundo problema é encontrar bens penhoráveis, né? E essa é a grande dificuldade. Protestar é uma medida que ajudaria a diminuir essa dificuldade, porque a prática revela que, em muitos casos, o protesto faz com que o sujeito queira pagar, né? Sobretudo se ele tiver alguma atividade que possa ser embaraçada ou estorvada com esse protesto. Porque aí ele entra em cadastro de inadimplentes e tem restrição de crédito, enfim, como tudo isso que nós sabemos. Então, tentando contribuir aí, a minha resposta à pergunta é que, de fato, a competência é da vara de família, não há como levar isso para a execução fiscal ou para uma vara de fazenda pública, primeiro porque se trata de cumprimento de sentença, execução de título judicial, a competência absoluta da vara. Isso só seria possível ir para uma vara de fazenda pública se, diante da condenação, o Estado instaurasse um procedimento de inscrição em dívida, expedisse a certidão de dívida ativa e promovesse a execução fiscal. O que é ineficiente, porque já há uma condenação, vou criar todo um procedimento, é custoso, para inscrever em dívida, expedir certidão, né? O setor para isso já é congestionado, então tem um congestionamento aqui, tem outro lá também, né? Então, seria um problema, além de ser menos vantajoso, porque na execução fiscal não teria multa de 10% por falta de pagamento, não teria mais 10% de honorários, quer dizer, teria até 20%, na verdade. Mas o procedimento não seria o mesmo, pois não? Sim, claro. Sim, sim, claro. Sentença nas varas de família. Eu não sei se não existe um interesse da Procuradoria
porque muitas vezes O valor é pequeno. o valor é pequeno, as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça. Eu não sei por quê. Se não há uma comunicação eficiente entre TJPE e Procuradoria do Estado, não sei. Mas eu trabalhei mais de 20 anos em vara de família e nunca vi um cumprimento nesse sentido. Nunca. É por isso que eu disse que eu estou falando sobre elefante e não sobre girafas. Eu não tenho essa experiência. Mas, Bom, desculpe atrapalhar. claro, de jeito nenhum, não atrapalha Eu quero contar uma pequena história, que quando eu era advogado, eu estava aqui coçando isso no juízo. Eu entrei no meu escritório e encontrei a copeira na hora do intervalo de almoço, penteando o cabelo lá na copa. E o cabelo dela ia no calcanhar. Eu levei um susto, que eu só vi ela de cocó. Eu levei um susto. Disse, o que é isso? Aí ela disse que o pastor teria dito que a mulher tinha que ter cabelos longos e o homem tinha que ter cabelos curtos, por isso que o dela era longo. Aí eu disse, mas se Jesus teria dito isso, como é que Jesus tinha cabelo longo? Aí ficou aquele impasse na cabeça dela, ela disse, aí o senhor só perguntando ao pastor. A gente está na frente do pastor, né? Então a gente vai ter que esclarecer isso hoje. E porque eu falei em Jesus, esse tema é tão polêmico que Jesus disse logo, dê a César o que é de César. Não me meta nessa confusão. A gente quer dar a César o que é de César, né? Mas quer saber como. Esse é um dilema. Minha querida amiga Andréa, colega desembargadora, disse que quase não viu, mas hoje a gente está vendo se multiplicar esse cumprimento de sentença nas varas de família, não é isso? Ou eu estou equivocado? Eu não sei o que é que você deixou feito lá, mas que hoje, assim, né? Pronto. Então, tem quem veja, tem quem não veja. De qualquer sorte, é um crédito pequeno, mas fica sempre perdido. Fica aquela coisa, ninguém cobra e fica um tal de deixa para lá. E para a gente é preocupante, porque a gente quer arquivar o processo, e às vezes para arquivar o processo tem custo para pagar, e o processo não morre. Processo de família para morrer já é complicado. Quando está perto de morrer já vira sucessão. É um negócio complicado, que não termina nunca. Eu peguei um processo sucessório em Pau d'Alho de 1937. Eu era vivo na outra encarnação, acho que começou comigo. Só pode um castigo desse. E não terminou. Você foi de lá, seu irmão foi de lá, sabe. Não termina o processo. O carimbo de juntada era feito à mão, uma folha de papel pautado. Nesta data do dia 6 do mês de Santana, do ano tal de Nosso Senhor Jesus Cristo, junto à petição tal, por excelentíssimo juiz de direito. Um negócio desse tamanho. Manuscrito, não tinha nem máquina de escrever no processo. Veja que coisa curiosa. Então, esse negócio fica na cabeça da gente, doutor Leonardo, mastigando uma coisa simples, começou com uma taxa. Já virou aí até uma citação bíblica, não é? E a gente não tem uma resposta. Então, eu já quero dizer que nós vamos aderir a essa tratativa de um grupo de trabalho para a gente criar um consenso para que isso tenha um fim. Ou você inscreve ou não inscreve, ou você, na sentença que tem segredo de justiça, como diz o doutor Carlos Magno, na sentença diz que ao perdedor tem 15 dias para pagar as custas sob pena de instauração de procedimento, etc., para ele já ficar notificado e já vencer esse prazo, não é? Talvez seja uma alternativa, não sei, que eu não sou processualista. Todos somos de alguma medida, né? Então, tá aí, já abriu-se a discussão, né? Tem quem não tinha visto isso, mas tem anotações de que já está começando a acontecer, e é um imbróglio, porque o nosso objetivo maior,
para atender à ansiedade do presidente, que é também nossa, é ter expedição e efetividade. E só quando a gente, com licença da expressão, enterra o processo, arquiva o processo, e ainda tem processo arquivado. Aí outro dia, só mais uma historinha, eu era defensor público e chegou uma pessoa que foi excluída do processo sucessório e, salvo engano, é vintenária a prescrição disso. E ele procurou a defensoria lá em Casa Amarela, eu era defensor, ele queria entrar com uma ação para desconstituir o processo de inventário, porque ele foi excluído como herdeiro. E eu fui atrás desse processo, e esse processo estava no Instituto Arqueológico do Recife. Quando eu disse isso ao procurador-chefe da defensoria, ele foi pensar que eu estava brincando. Eu disse, eu estou há 6 meses na Gervásio Pires, no Instituto Arqueológico, tem um sótão, e lá todos os processos sucessórios antigos estavam lá para fazer um trabalho da árvore genealógica das famílias do Recife. Veja só o que é que eu fui descobrir. E para ele acreditar em mim, eu tive trabalho. E o cara não queria me dar uma certidão de que o processo estava lá em cima, que ele não sabia de verdade se estava, e ele não ia entrar naquele sótão para procurar nunca. Eu fiquei ali, naquele telecurso, Enem, supletivo, procurando saber o que é que eu ia fazer. Então, tudo por causa de uma taxa. Desculpe, doutor, Não, gente, mas é como a gente vive nos processos. Fica um dependendo do outro, o outro dependendo do um. Se eu posso executar, me dê a certidão, me dê aí a indicação. E se a gente conseguisse, e esse tema, Sua Excelência começou dizendo que é um tema atraente, e é mesmo, porque é nesse ganchinho que todos os processos penais e todos os processos de justiça ficam pendurados para ter um arquivamento definitivo. Parece nada, mas é um negócio terrível para a gente. Fica o CNJ cobrando o arquivamento definitivo e a gente sem poder arquivar, porque a Secretaria diz que não houve a quitação das condenações e das custas. Não é danado? Além disso, desembargador, não, assim, não há um motivo também. Além disso, nós não temos no Brasil uma formação em economia, né? Assim, não há uma preocupação econômica. Fazendo uma análise econômica sobre isso, veja, a Procuradoria da Fazenda Nacional não promove a execução fiscal de valores até R$20 mil, porque o processo judicial para cobrar é quase esse valor. Eu me lembro de um caso que chegou no STJ, que era uma execução fiscal promovida pelo município de São Paulo para cobrar um IPTU, um resíduo de IPTU de R$1,78. O processo da petição inicial até o julgamento no STJ custa, segundo dados do CNJ, entre 12 e 15 mil reais para a máquina pública. Então, é por isso que a Fazenda Nacional não executa até 20 mil. Ela expede a certidão administrativa e protesta. Inclui no CADIM, nos cadastros de inadimplente, para ver se o sujeito paga, porque a recuperação do crédito é mais cara que o crédito. Então, e a gente termina não fazendo essa análise também. Então, talvez Pois é. A desembargadora André falou algo interessante, que talvez a Procuradoria não promova, porque o valor é pequeno e o custo disso é muito maior, né? Então, a ideia do acordo interinstitucional com a Procuradoria pode, inclusive, definir valores, né? Quais valores que vão gerar cumprimento de sentença, né? Pois é. Isso pode ser algo a ser pensado, porque o custo da execução não compensa, né? E o custo, não só econômico, o custo de trabalho está lá, o processo parado, o juiz preocupado com isso, pensando o que é que vai fazer, o oponente está dedicado. Pois é. Qual seria o ponto, exatamente? Certo. É outro problema. Teria que
Teria que encaminhar para a Procuradoria o nome da pessoa e o valor, e não os detalhes todos da discussão, né? Mas se o processo é eletrônico, eu posso restringir o acesso a várias peças, né? O problema é que a sentença conta a história toda, né? Teria que ser um extrato da sentença dizendo só a parte das custas, né? Professor, Silvio aqui. O Núcleo de Cooperação Judiciária do Tribunal já está ciente dessa proposição e vai se debruçar sobre o assunto. Assim, o Silvio é coordenador, né? Verdade. E outro ponto que... Sim, claro. Mas veja, para que essa situação que a gente esteja discutindo, ela exista, a parte tem que ter pago as custas, né? Ah, sim, de um crédito, sim. Aí teriam duas execuções paralelas, é outro problema, dentro dos mesmos autos. É porque cada uma com um legitimado ativo diferente, né? Não teria problema de litispendência, porque não tem tríplice identidade, mas é um problema de gestão disso, né? Mais Isso poderia estar no convênio também, né? Como é que seria procedimentalizado isso, né? Seria um protocolo de normas processuais, né? Como é que... Teríamos ter liberdade de arquivar o processo. Pelo sim ou pelo não. Não, mas a pergunta é interessante. Imagine que a sentença impôs condenações ao réu, enfim, a uma das partes. E não houve também o pagamento das coisas. Então, haveria dois cumprimentos de sentença. Um do autor contra o réu, ou do réu contra o autor, e outro do Estado contra o vencido. E para gerir dois cumprimentos ao mesmo tempo é um problema. E o sujeito estaria submetido ou exposto a 2 multas e a 2 honorários, né? Não é isso? Pois é. Poderia ter o terceiro cumprimento de sentença dos honorários do advogado, é verdade. Tá vendo ainda? Aqui para não correr, a gente não vai correr, não. Vamos lá. Tá. Tem muitas questões a serem trazidas para esse acordo, né? Se precisar de uma intermediação com a Procuradoria, acho que vocês já tinham contato, mas se precisar, eu estou à disposição, evidentemente. Sim. E o outro ponto que haviam me pedido para falar, na verdade, um ponto bem curto, que seriam os impactos processuais da mudança no Código Civil sobre as regras de sucessão. Os impactos processuais são muito pequenos, porque se a mudança no Código Civil for aprovada do jeito que está, e é difícil falar sobre um projeto de lei, porque o que está hoje pode mudar substancialmente, pode, na verdade, nem ser aprovado, né? Aquela frase clássica no âmbito político, né, que tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Mas, considerando o que está efetivamente sendo debatido lá, o que está até agora apresentado, os impactos no processo serão muito poucos, porque o CNJ já vem disciplinando muitas dessas regras. Na verdade, as mudanças que impactam no inventário são concretizações do que o CNJ já estabelece. Então, o CNJ, a meu ver, contra a legem, permite, por exemplo, o inventário extrajudicial quando há interesse de menor. O CNJ diz que não tem problema desde que o Ministério Público atue e seja chamado a opinar. Então, essa ideia que já vem sendo recomendada pelo CNJ estaria no Código. E a outra ideia que impactaria no inventário seria a antecipação de uma situação interessante. Se o herdeiro for sócio do falecido, ele tem preferência na aquisição das cotas e o juiz já pode
autorizar a aquisição imediata, independentemente da partilha. Então, assim, são as duas regras que impactam, né, no processo. O resto são questões interessantes de herança digital, né? O sujeito pode herdar todo o patrimônio digital de página de Instagram, de Facebook, apenas limitando as mensagens privadas. E o herdeiro que cuidava do falecido terá 10% a mais, enfim, são regras de direito material que não repercutem rigorosamente no procedimento de inventário. Aqui, atores não entrando em formação, tem que morrer. Eles não querem deixar a herança digital, nem permitem a exploração da imagem dele pós-morte. Eu acho que até em testamento isso pode ser regulado, né? Com certeza. Sim. É porque é muito desafiador. As mudanças tecnológicas que nós tivemos ao longo da história não foram tão impactantes e não tão rápidas como agora, né? Então, o desembargador Humberto falava aí de um processo que iniciou-se na década de 30, o processo era manuscrito, a mudança tecnológica foi a máquina de escrever e depois o computador. A preocupação com a máquina de escrever era tão grande que diziam, na época, assim, nós não vivemos essa época, mas os relatos mostram que a preocupação era tão grande que se dizia o seguinte: como é que eu vou ter certeza que quem escreveu foi ele mesmo? E aí a regra que coloca... e aí a regra que colocaram de segurança, porque a nossa preocupação é com segurança, né? A regra de segurança que colocaram é que o processo judicial tinha que ter a rubrica em cada página, né? E a pessoa, o advogado ou o juiz que fizesse a peça, né, a petição e respectivamente a decisão, teria que rubricar cada uma das páginas e assinar no final. Então isso era a constatação de que ele estava assinando. Quer dizer, hoje essa é uma discussão que para a gente, as nossas discussões são outras, né? Como é que a gente tem segurança, né, de não ter um hacker, uma invasão, né, exploração de dados ali, processo. Não está atrapalhando nada, de jeito nenhum. Ah, sim. Não, eu não considero isso. Para mim está ótimo. Assim, terminou acrescentando conteúdo para mim e para todos, né? Então, enfim, agradeço muito o convite, espero ter podido contribuir e estou à disposição, não sei se vai haver algum debate. Muito obrigado pela oportunidade para falar para todos. Eu, na verdade, sou um intruso aqui, né? O único não do lado de cá do balcão. Doutor Leonardo, em agradecimento às suas palavras, suas ponderações, suas colocações, eu passo aqui esse quadro às mãos do desembargador Humberto para que faça a entrega desse presente, desse mimo da SMAP, em gratidão à sua vinda até aqui e divisão dos seus conhecimentos com todos nós. Obrigada, então, doutor Leonardo. Antes de prosseguirmos para o próximo passo, né, dessa programação dessa manhã, gostaria de fazer aqui um lembrete, né, um anúncio, um comunicado que a desembargadora Deise deixou sob meu comando, que está aberto o prazo para o envio de trabalhos para publicação na edição de número 10 da revista online da SMAP. O tema central é da violência doméstica à criminalidade juvenil. Os textos devem ter no mínimo 10 laudas e no máximo 25 laudas. Este prazo de envio do material é até o dia 27 de julho
27 de julho. Então, quem se interessar pelo tema e gostaria, então, de enviar o seu material, esse envio deve ser feito para o e-mail revista.ismap@tjpe.jus.br. Os trabalhos são coordenados pelo desembargador Hélio Braz, pelo doutor Francisco Tojal e doutora Ana Mota. Esse é o primeiro comunicado. O segundo é, agora sim, vamos subir para as salas no segundo andar, onde vão acontecer as oficinas que estão previstas, que vocês se inscreveram lá na frente. Na sala Olinda, todas as salas ficam no segundo andar. Na sala Olinda será debatido o eixo 1, ações de alimentos. O eixo 2, conciliação e homologação de acordo em ações de alimentos, fica na sala Recife. Na sala Igaraçu, também no segundo andar, vai ser debatido o eixo 3, que tem como tema ações de inventário, arrolamento, tributação e despesas processuais. O eixo 4, que trata sobre ações de divórcio, patrimonialidade, curatela e questões processuais, na sala Goiana. Muito obrigada a todos e todas. Podem se dirigir ao segundo andar. Um ótimo trabalho e até breve.